Band Entrevistas. Oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Pois é, estamos aqui para mais um Band Entrevista e hoje eu vou bater um papo com um cara que é meu amigo, um cara que toda a sociedade maringaense respeita, o Marco Tadeu, que está agora em outra empreitada, né? O Marco foi presidente da ASSIM, foi voluntário a vida inteira. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Carlinhos. Sempre uma alegria estar com você aqui. Hoje você está presidente... Cara, eu estou presidente do Secov Regional, né, que é o Sindicato da Habitação, Imobiliárias, Condomínios, Shoppings, e participo de outras entidades, né? Eu fui, a convite da Jane Nogaroli, convidado para presidir a Câmara Técnica de Urbanismo, e lá dentro a gente tem discutido pautas muito interessantes, como mobilidade urbana, revisão do plano diretor, logística. É uma Câmara bem atuante. Eu tive a sorte de ter voluntários como a gente também cooperando, contribuindo, então está indo muito bem. Participo do Conselho do Sebrae Estadual, estou ainda presidindo o Conselho Superior da FACIAP, né, que são os ex-presidentes, estou lá na CACB, em Brasília, tudo como voluntário, tá, Carlinhos? Então, eu não tenho salário de nada. Eu vou te A minha atividade é o mercado imobiliário, sou sócio do meu irmão no imobiliário, é disso que eu vivo. Sempre trabalhando pela comunidade, né? Fazendo um trabalho voluntário. Né? É muito gratificante. A gente sabe que... E Maringá é muito forte nisso, né, Carlinhos? Você que acompanha as entidades, você é amigo de todo mundo, você sabe o quanto o maringaense é empenhado nisso. Por isso que Maringá é uma referência nacional, né? Então, a gente é muito contaminado por isso, né? Eu nasci aqui, a família do meu pai e da minha mãe, meus avós, né, tanto paterno quanto materno, são pioneiros aqui na cidade, então a gente pega uma paixão e pega esse negócio do voluntário, né? Esse amor por ser voluntário nasceu do teu pai, né? Meu pai e minha mãe. Minha mãe também sempre se envolveu muito. Meu avô era era uma liderança também, nunca política partidária, né? Sempre envolvido com as entidades. Meu pai participou da ASSIM, fundou vários clubes de Rotary, presidiu a APAI, né? Ele foi presidente da APAI por vários anos, né? Foi por vários anos, continua diretor lá da APAI, foi presidente do Grêmio, no auge do Grêmio, tudo como voluntário também. Minha mãe também sempre esteve envolvida com o Secov, na área de educação também. Então a gente sempre está metido em algumas entidades. É bom, toma um tempo muito precioso, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? Porque você aprende muito. Às vezes a gente brinca, né, que alguns amigos que não têm essa pegada falam, mas por que você faz e tal? Você está lá, você não está ganhando nada. E eu sempre respondo que eu ganho mais do que eu coloco lá, né? Porque a gente aprende muito, conhece pessoas boas, pessoas não tão boas, e vai aprendendo, conhecendo o mundo, é por aí. Quem está em casa, às vezes eu mesmo achava que o presidente da ASSIM tinha salário. Não tem salário. Não né? tem. Você sabe que tem uma coisa engraçada. Os meus meninos, o meu caçula tem 11 anos hoje, ele nasceu, eu já estava envolvido com isso. Quando eu saí da presidência da ASSIM, que acabou o mandato e ia assumir o Cuca, né? Teve um evento de posse e eles fizeram uma festinha lá para despedida e ele chorava e falava, pai, nós vamos viver do que agora? Mal ele sabia que era... porque ele chega lá, vê assim e tal, nós vamos viver do quê? E para explicar para ele pequeno que não tem salário, né, que é voluntário. Foi muito engraçado isso, me marcou. Mas é bom, é bacana, é gratificante. Ô Marcos, e como é importante a ASSIM para a vida de Maringá, né? É uma entidade muito respeitada, né, Carlinhos? A gente tem um orgulho danado, acabei de falar que eu estou lá na CACB, né, em Brasília, como vice, e a gente sempre, os bons projetos, eles citam a ASSIM, né, no Brasil inteiro. E não é à toa que é a maior associação do Paraná e uma das maiores do Brasil. Né? A gente tem mais de 5 mil associados e tem projetos aqui que são muito fortes, que hoje são replicados no Brasil. O Observatório Social nasceu Começou aqui, em Maringá, né? Começou dentro da ASSIM. Né? O Conselho de Segurança está abrigado dentro da ASSIM, o CODEM. O CODEM hoje é uma escola de gestão, de elo, de poder público com a iniciativa privada. Na verdade, é uma discussão, né, da Exato. sociedade. E a gente sai Brasil afora e recebe gente do Brasil inteiro e de outros países para conhecerem esses projetos. Isso é muito importante. E é por isso que Maringá é uma referência. Claro que a gente está
longe do ideal, né? Mas se nós compararmos as cidades do mesmo porte que Maringá, com o mesmo perfil, Maringá está muito adiantado, muito na frente, porque há esse envolvimento da sociedade. E assim é um grande balizador disso, né? As nossas ações, né? A sociedade, não, a sociedade é muito organizada. Muito. E assim tá pensando Maringá, eu fico impressionado com isso, né? Já pensando para daqui 20, 30 anos. Sempre foi assim, né? Nós lançamos, teve o Repensando Maringá, que daí surgiu o CODEM. O primeiro foi qual mesmo? O Repensando Maringá, quando surgiu o CODEM, nos anos 90, né? Eu estava nesse dia, eu falava, nossa, isso vai demorar muito para E já chegamos, né? Na minha gestão, nós lançamos o Master Plan para 2047, quando Maringá completa 100 anos. Aí foi contratado a PwC, né? Sem R$1 de dinheiro público. Nós nos cotizamos, teve ajuda de empresas, de entidades, de pessoas físicas, né? E conseguimos contratar, entregamos um sócio econômico para a prefeitura, agora estamos numa outra fase. Então é isso, a sociedade puxa para si a responsabilidade. Vamos falar do Conselho de Segurança. A responsabilidade da segurança é do poder público, mas o Conselho de Segurança puxou para si a responsabilidade e investe tempo, dinheiro, projeto, equipamento para transformar a cidade numa cidade mais segura. Quem está no Conselho de Segurança ainda é o coronel, né? Não mais, agora assumiu o Fernandinho Alves, né? O coronel entregou agora, o coronel ficou muito tempo. O coronel ficou quantos anos ali? Cara, eu não me lembro, mas mais de 10 anos com certeza. O coronel é uma pessoa fantástica, brilhante, um grande amigo. Apaixonado pela segurança. Pela segurança, pela cidade, competente, humilde, honesto, trabalhador. Né? E agora assumiu o Fernandinho, que já está há muito tempo lá também, Fernandinho Alves. E está pegando agora o ritmo também, porque é muito intenso. Né? E nós temos uma sorte aqui, Carlinhos, e você conhece bem quem eu vou falar, né? As pessoas que eu vou falar, que ele conseguiu reunir todas as forças de segurança na mesma mesa. Né, para discutir segurança, Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, Polícia Federal, Poder Judiciário, Ministério Público, senta todo mundo na mesma mesa para discutir um projeto único para Maringá. Isso é bacana e é difícil você ver isso em outros lugares. Né? Não existe essa união, essa interação dessas forças para discutir a questão da segurança, que é tão importante. Né? E o Observatório Social, que fiscaliza contas públicas, assumiu um papel que deveria ser do Tribunal de Contas, do Poder Legislativo de fiscalizar a conta, e puxou para si, falou, não, nós queremos fiscalizar as contas públicas, o dinheiro é nosso, e está tudo lá dentro. Né? Se você tem um projeto que também é magnífico, que é o maior projeto do mundo, que é o do Empreender. Né, que são núcleos setoriais que se reúnem para tratar das demandas daquele segmento. Por exemplo, oficina mecânica, salão de beleza, enfim, é o maior projeto no mundo. Só ali são mais de 1.000 empresas, né, 80 núcleos, mais de 1.000 empresas só dentro desse projeto, que são setores que não têm uma entidade para assistir e esses núcleos fazem esse papel. É o maior do mundo. Né? Foi reconhecido isso, o Michel foi para fora do país para receber, porque o Michel Felipe, ele coordenou antes de ser presidente muito tempo o Empreender aqui, né? Então antes até dele ser presidente, ele recebeu esse reconhecimento fora do país e faz uma diferença principalmente, Carlinhos, para as pequenas empresas. E Maringá é referência em quase tudo, né? Quase tudo. Impressionante. Quase, não é... Principalmente, tudo tem, se você olhar friamente, eu estou na imprensa só na Band há 20 anos. Então eu acompanho, então eu vou nas reuniões. E em todas essas reuniões tem alguém da CIM. É impressionante, né? Sim, da você vê, sociedade organizada. Na pandemia, o papel da CIM doando respiradores, máscaras, material médico, tentando encontrar caminho, buscando linha de crédito para as atividades que estavam paradas. Sim, é muita coisa. E vou te falar, nós estamos com um desafio agora no CODEM, agora está a Giane Nogaroli, né? Uma pessoa fantástica. Inclusive, eu vou gravar o Jefferson Nogaroli aqui. Vou trazer, nosso mestre. Dele, ele tem história. Nossa, ele é sensacional. Eu falo, ele fica bravo quando eu falo que não é assim que deve muito para ele. Maringá deve muito para ele. Porque ele tem uma paixão por Maringá e lutou muito para ter muitas coisas para Maringá, não dos negócios dele. As coisas para Maringá, para que fiquem aqui, para que as coisas aconteçam. Então a gente deve muito para ele. Ele é fantástico. Temos grandes maringaenses. Temos grandes maringaenses, né? Eu não vou nem citar mais, porque senão a gente vai esquecer, mas muitos. Ruim, né? Mas olha que sorte que a gente tem. As pessoas que nós tivemos construindo essa cidade, né? Isso é maravilhoso. E dentro da Câmara de Urbanismo, se você me permite rapidinho,
Eu fui convidado primeiro pelo Barbieri, quando estava presidindo o Que é o CODEM. nosso presidente agora. Ele foi o último presidente do CODEM, agora assumiu a Janine Nogaroli, e eles me convidaram, né, para participar e tocar essa Câmara de Urbanismo, para nós estarmos ligados indiretamente ao setor e tudo. E a gente já desdobrou essa Câmara em várias frentes, né? O CODEM tem a Câmara de Saúde, de Educação, que vai muito bem e tal. Foi criada agora do Agro, com a Maria Iraclésia assumindo a Câmara do Agro, até o lançamento foi lá durante a Expo Ingá. E dentro da nossa Câmara a gente está discutindo... Outra maringaense. Fantástica. De coração essa, né? De coração, mas é maringaense, né? Guerreira, fantástico. Então, dentro da nossa Câmara, a gente discute mobilidade urbana, logística, até a alfandegagem do aeroporto, que para nós é de extrema importância, a revisão do plano diretor. Então, são coisas apaixonantes. É por isso que Maringá tem essa qualidade de vida, porque eu estou numa Câmara Técnica com 4 frentes e eu tenho a ajuda de um monte de gente. Cada um, eu não vou nem citar nomes aqui, que eu vou esquecer, e todos se doando sem salário. Né? E o que se discute? Porque Maringá está tão à frente das outras cidades. Projeto, por exemplo, lá, mobilidade urbana. A gente tem hoje um trânsito que está ficando caótico. Mas ainda é melhor do que... Mas a gente precisa cuidar. Maringá foi projetada para 200 mil habitantes, nós estamos com 450 mil. Então a gente tem que pensar lá na frente. Marcos, você já imaginou nós sem binários? Quando fez o binário, todo mundo reclamou. A duplicação, o alargamento da Morangueira. O que nós estamos discutindo agora? A gente precisa ter um eixo leste-oeste, né? Nós já temos o privilégio de ter a linha de trem rebaixada e espaço para colocar ou um VLT ou um outro ônibus circulando ali. Canaleta exclusiva para ônibus, a revisão do plano diretor, o que pode fazer, o que não pode na cidade, a gente fica discutindo isso. E o bom é que nesse grupo tem muitos voluntários e a gente trabalha em sinergia com a prefeitura, com o governo do estado. É legal, é por isso que a coisa funciona. Existe esse voluntariado de pessoas técnicas. Quanto custa isso, Carlinhos? Se for numa reunião do CODEM, aqueles voluntários lá, quanto custa a hora daqueles caras, daquelas pessoas que estão lá trabalhando de forma voluntária? Quanto custa? Não dá para mensurar. E nós temos esse grande ativo em Maringá, que são esses voluntários. E são todos, isso que é bacana, todos voluntários. Você que está achando que o presidente da ASSIM recebe alguma coisa, não ganha nada. Né? Não ganha nada. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Cara, mas ali tem dia que fica 18 horas trabalhando. O Adilson, quando me fez presidente, falou, Marco, é só... Agora nosso você irmão. falou de um cara que eu amo demais. É só segunda-feira, tá? Beleza. Segunda-feira eu ficava o dia inteiro lá. Mas todo dia tem demanda, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. É muito intenso, assim é muito intensa, muito cobrada, muito... É uma máquina de fazer, empreender, né? Então é uma grande ferramenta do empreendedorismo em Maringá. Tudo isso que acontece, né, e todos esses conselhos faz com que Maringá seja a melhor cidade do Brasil para se viver, né? Com certeza, eu não tenho dúvida. Quem fez Maringá o que ela é hoje foi a sociedade. Claro, nós tivemos bons políticos também, tivemos uns não tão bons assim, que é importante. Não adianta você ter projetos bons se você não tiver um bom gestor público, é importantíssimo. Mas a sociedade fez, a sociedade puxou a responsabilidade e falou assim, nós temos que fazer. Né? Então é isso. O que na opinião da sociedade hoje falta para Maringá? Cara, assim, deixando a paixão de lado, né? Falta muita coisa ainda, eu acho, sabe, Carlinhos? Claro, se a gente comparar com outras cidades, você vai falar, não falta nada. Porque nós temos qualidade de vida, temos uma economia saudável, né? Não é uma cidade industrializada, mas tem áreas de prestação de serviço, o agro muito forte, a saúde como negócio é muito forte, a educação, né? É referência na área de educação. Mas tem coisas para se fazer sim, a gente tem que planejar ela para um futuro aí, para que a gente receba uma cidade, que os nossos filhos recebam uma cidade lá na frente que os nossos pais deixaram para nós. Né? Porque nós nascemos numa cidade maravilhosa, a gente tem que entregar isso lá na frente. Como a cidade cresce, é normal que toda cidade que cresce começa a perder a qualidade de vida, a gente não pode deixar isso acontecer. Como presidente da ASSIM, ficou faltando alguma coisa ou você conseguiu fazer tudo aquilo que você pensava quando começou lá? Cara, na verdade assim, eu até falo muito isso quando a gente vai falar da ASSIM. Eu tentei aproximar a ASSIM da sociedade, né, para tornar a ASSIM o que ela realmente é. ASSIM não é do associado, não é do empresário, por conta de todos esses projetos que eu estou falando para você. Com a ASSIM Ação, a gente foi para todos os bairros, a gente abriu as portas da entidade para que a sociedade entenda o que é ASSIM. Eu sempre digo, Carlinhos,
que se todo cidadão conhecesse a estrutura de uma associação comercial, o Brasil ia ser bem diferente. E vou te falar uma coisa, durante a pandemia, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu enxerguei isso dentro da FACEAP, são quase 300 associações comerciais. Quando eu presidia a FACEAP, durante o começo da pandemia, toda vez que você via um prefeito dando entrevista para falar da pandemia, o que vai fazer, sempre tinha um presidente de uma associação comercial do lado. Por menor que fosse a cidade, sempre estava lá o presidente da associação comercial do lado, lutando pela cidade. Então, eu acho que essa aproximação e esse entendimento foi o que eu tentei fazer. Espero que tenha conseguido. Eu vou pedir licença para você. No próximo bloco eu quero falar com você sobre isso. Você ficou 2 anos também na FACEAP? 4 anos. 4 anos. 2 mandatos na FACEAP e 2 mandatos na SIM. 4 anos na SIM, 4 anos na FACEAP. E também desse novo projeto agora que você está tocando. Só um pouquinho. Nós vamos ao intervalo comercial, mas já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Band de Entrevista desse sábado, conversando com um amigo, irmão, Marco Tadeu Barbosa. Ele está na Secov hoje, né, Marco? Secov. Presidente do Secov, né? Secov. Apaixonado por Maringá, um cara que ama demais a nossa cidade. Inclusive, eu ia falar um pouquinho de você, porque assim, todos nós sabemos que sua história confunde com todas as associações de Maringá, as entidades, a paz. Você sempre esteve envolvido, né, Marquinhos? A gente sempre gostou muito de estar envolvido. Mas, vou falar um pouco de mim. Eu sou formado em Direito. Aqui em Maringá mesmo. Na verdade, eu comecei a fazer faculdade em Maringá de Direito. Aí, por conta do trabalho, eu mudei para Curitiba, transferi e me formei em Curitiba. Me formei em Direito em Curitiba. Tinha feito Administração de Empresas na UEM, resolvi fazer Direito aqui. E aí, quando eu mudei para Curitiba, transferi e me formei lá. Mas sempre estive aqui. Fiquei aqui a minha vida inteira. Comecei a trabalhar com 16 anos na imobiliária que meu pai era sócio, a Paiaguás, junto com o Iraci Mock. E desde aquela época eu continuei trabalhando, fazendo, me envolvendo com isso, com o mercado imobiliário. Quando eu mudei para Curitiba, nós construímos o litoral, tínhamos uma construtora também, por isso que eu fui para lá, mas sempre com a antena voltada para Maringá, né? E aí, em 2007, voltei para Maringá. Eu já era muito amigo do Adilson, aí o Adilson me procurou e falou, Marco... O Adilson que ele está falando é da BJ Santos, Adilson Emir Santos. Que hoje está morando com o Papai do Céu. Está morando com o Papai do Céu. Um irmão também. Esse cara. Ele era fantástico. Fenomenal. Fantástico. E eu voltei e assumi a nossa rede aqui, que é a CNI, a Central de Negócios Imobiliários. Aí o Adilson pegou e falou, Marco, eu vou assumir assim, estou criando uma pasta do mercado imobiliário que queria que você assumisse. Falei, Adilson, mas eu fiquei um tempo fora. Não, mas eu quero que você assuma e tal, vem para cá. Falei, o que você espera de mim? Que você traga as demandas do mercado imobiliário para dentro da Assim. E foi o que eu fiz. Criamos alguns projetos, inclusive o Consulte Imobiliário, fizemos algumas ações lá. E isso deu uma certa robustez num pedaço da Assim, inclusive trazendo mais associados, um produto que nós criamos lá, que é o Consulte Assim, um faturamento legal. E sempre tive muito próximo ao Adilson. Né? A gente tinha um grupinho ali que a gente falava que era o Conselho Inferior, aquele pessoal que estava sempre próximo com ele e tal. E aí, não sei por que cargas d'água, ele me chamou, você vai ser o próximo presidente da Assim. Tinha um primeiro vice e o segundo vice, o primeiro vice era o Paulo Meneghetti, o segundo vice era o Reco. Paulinho, irmão. Joga muito, hein? Joga muito. Era o Reco, né? Corintiano também, Paulinho, né? Era o Rogério Reco ou não? Não, o Edson Reco. O Edson Reco. Aí... Eles não, abriram mão, aí o Adilson falou, então eu vou chamar alguém do CAD, me chamou, e eu falei, você tem certeza? Tenho. Aí eu assumi, foram anos assim desafiadores, porque eu nunca imaginava que seria presidente da Assim. Aprendi muito depois, estando na presidência. E você ficou 4 anos lá, né? 4 anos, 2 mandatos. Né? E eu aprendi muito. E por conta do nosso trabalho aqui, o pessoal do Oeste me chamou para assumir a federação. A FACEAP, que é a Federação Paranaense. Aí que tá, é voluntário, era em Curitiba. Como é que você fazia? Tudo do bolso? Não. Nós não temos salários, mas as entidades pagam as passagens, o hotel, né? Paga a despesa. Né? E aí eles me chamaram, o pessoal daqui vai, e eu acabei assumindo a presidência da FACEAP. A sede é em Curitiba, mas eu sempre continuei trabalhando no meu negócio aqui, que é a imobiliária. Qual foi a diferença de presidir assim para a FACEAP? Então, eu achava que conhecia muito o estado do Paraná, né? Mas na verdade a gente conhece. Você conhecer, visitando, por exemplo, vou para Foz do Iguaçu, ir lá para
ir Passar um nas final de cataratas, é uma coisa. Agora você você conhece os problemas de lá, né? os problemas e a realidade. O Paraná, apesar de ser um estado que não é um estado grande, territorialmente falando, temos estados maiores, mas a gente tem várias realidades econômicas e culturais no estado, né? E foi muito legal porque eu comecei a entender um outro Paraná. Por que que cada região é desse jeito? Isso para mim não tem preço que pague, Carlinhos. Quando você fala do salário, para que salário aprendendo tudo isso, né? Então foi fantástico, eu conhecia a realidade de cada região. Se você pegar a própria região de Curitiba, região metropolitana, né? Você tem lá Vale do Ribeira, Litoral, as cidades da região metropolitana de Curitiba mais próximas, Pinhais, Araucária, São José, cada um com uma realidade. Aí você vai para o Oeste, um povo muito aguerrido, com um agro muito forte. Né? E outra... Né? Aquele briguento bom, eles se movimentam muito, a gente aprende muito com eles. Aí você vai para o centro, você vai para Guarapuava, é uma outra realidade. Você vai para a região de Londrina, que estamos aqui a 90 quilômetros, né? O norte pioneiro, sobe outra ali, realidade, é outra realidade. Cara, e isso é muito louco, porque quando a gente foi em algumas missões, e a última que a gente coordenou, nós fomos para Portugal, eu abria as nossas reuniões, porque nós fomos reunidos lá com empresários de Portugal, levei um grupo de empresários, nós nos reunimos com empresários, com entidades e fazer intercâmbio. Né? Uma missão de negócios mesmo. E eu abria a fala dizendo o seguinte, gente, eu estou aqui para vocês conhecerem um outro Brasil. Eu estou aqui para vocês conhecerem o Paraná. Aí já tinha combinado com o governador, levei muitas informações do Paraná como um todo e procurei levar as lideranças de quase todas as regiões do estado. E foi bacana, muita gente de fora não conhecia a realidade do Paraná. Né? Por mais que as pessoas queiram buscar conhecimento sobre o Brasil, qual é a referência? É Rio, São Paulo, Amazonas, é isso. E quando fala no Paraná, Floresta lembra de Curitiba, né? Que é mas ainda assim lá fora é pouco conhecida, apesar da pujança do estado do Paraná e da referência que Curitiba tem. A impressão que Maringá talvez seja uma das cidades mais conhecidas do Paraná? Do Paraná, sim. Por conta, no Brasil. Né? Eu estou falando, no nosso movimento associativista é a mais conhecida. É a mais conhecida, né? Nesse meio que a gente, tanto que a gente faz, quando eu fiz a primeira reunião com a nova diretoria da CACB, o presidente lá é o Alfredo Cutati, ele é empresário de São Paulo. Ele, na primeira reunião dele, ainda na sede antiga em Brasília, ele falou, gente, a gente precisa reestruturar a CACB e tal, e ele não sabia que eu era de Maringá, eu estava sendo apresentado para ele ali, antes da apresentação. Eu quero que a CACB seja uma referência, como é Maringá, como é o CODEM, cara de São Paulo, um baita do empresário. É isso que eu digo, mas Maringá... Que foi presidente da Associação Comercial de São Paulo, presidente da Federação das Associações Comerciais de São Paulo, colocou, e tinha gente do Brasil inteiro, ele falou de referência, colocou como referência Maringá. Tem muitas coisas que é referência dentro Não, é claro que eu já estufei o peito, levantei e falei, presidente, eu sou de Maringá, presidi a Associação Comercial de Maringá. Então, assim, é legal, é prazeroso isso, né? Porque é muito bom ter a nossa cidade sendo reconhecida por uma coisa positiva, que é o movimento da sociedade. Isso é muito... cara, não tem... Eu não sei se eu me empolgo demais com maringanês, né? Que a gente fala, mas realmente é bacana, é bonito. É que você confunde um pouco a história de Maringá, né? Com as associações e tudo. A gente ama demais Maringá. Ama. E assim, eu fui mais próximo do meu avô materno, se bem que meu avô materno também adorava, porque convivia mais ali, né? E meu avô materno, ele se fez do nada, veio criança para São Paulo da Bahia e teve padaria, teve uma das primeiras padarias de Maringá, sempre no mesmo endereço, e ele era uma liderança ali. Eu lembro que eu era pequenininho, ele nunca disputou uma eleição, mas tinha eleição aí, o João Paulino, Adriano Valente, esses políticos da velha guarda estavam sempre lá e eu não entendia, eu pequenininho não entendia, porque ele era um líder ali. E sabe? A sociedade tem que andar junto com a política, não tem jeito. Né? Aliás, o CODEM é isso, né? O CODEM é o elo entre o poder público e a sociedade civil. Os projetos, eles são casados. Você estava na criação do CODEM lá? Eu não estava.
Eu não estava. Meu pai estava. Ele participou lá atrás dos grupos, porque o Rotary teve uma participação muito grande também, e ele sempre esteve envolvido com o Rotary. Mas eu não estava, porque nessa época eu estava morando Maringá em é Curitiba. muito forte, Rotary, maçonaria, tudo. Rotary, Lions, maçonaria, que você sabe, Sinduscom, o Secov, Codem, essas entidades são muito fortes. Todo mundo voltado APL, pra a Maringá. Software by Maringá, sabe? Então tem que é a APL de software, né? O SINDTI. Então, assim, é impressionante como essas entidades são fortes, porque as pessoas vão para cima e fazem a diferença. O que você espera da nossa... Como que você vê Maringá para os próximos anos? Olha, eu sou muito otimista, mas também sou muito pé no chão. Como a gente está discutindo muito isso dentro do CODEM, e a história do CODEM mostrou que a gente realmente arregaçou as mangas e fez, eu tenho certeza que em 2047, quando Maringá tiver 100 anos, ela vai estar muito melhor do que ela está hoje. Porque Maringá tem os guardiões da cidade, que querem sempre ter uma cidade melhor. E o legal é que esse legado ele continua porque as gerações estão vindo e estão abraçando essa causa e não está sendo esquecido. Ô Marcos, quando você olha para trás, lá foi presidente da CIM, foi da federação, o que mais te marcou nesse período? Cara, assim, na CIM conhecer uma outra Maringá e na FACIEP conhecer um outro Paraná e um outro Brasil. Eu tive a oportunidade, por conta da federação, conhecer a realidade dos outros estados e até fora do país. Isso para mim foi muito marcante. Hoje eu entendo porque o Brasil é desse jeito. Quando a gente senta numa mesa lá na federação, a gente tem um representante ou até mais de todos os estados. E cada um mostra uma realidade do seu estado. Então hoje a gente começa a entender melhor por que o Brasil é assim. Né? Porque uma coisa é a gente ir para a Bahia, para ir lá na Praia do Forte, passear e tal. Outra coisa é você conhecer aquela realidade, entender por que o povo baiano é daquele jeito, entender por que o Rio Grande do Sul é daquele jeito, entender por que o Acre é daquele jeito. E isso, se eu não tivesse entrado no sistema, eu não teria aprendido nunca. Isso para mim foi, acho que o maior ganho que eu tive na vida. Conhecer a realidade do país. Mercado imobiliário aquecido? Aquecido. Mercado imobiliário aquecido. Maringá, graças a Deus, está indo muito bem, a economia está indo muito bem e o mercado imobiliário está aquecido. Claro, por conta da instabilidade política, alguns investimentos acabam demorando um pouco mais. Mas o mercado está aquecido, os imóveis têm valorizado. Poderia estar melhor? Poderia. A hora que a gente tiver um dinheiro mais barato, isso não é fala do Brasil, é no mundo inteiro, quando você tiver linhas de crédito mais baratas, toda a economia anda, né? Não só para imóvel, mas para carro, para tudo. O mercado imobiliário da região de Maringá também é forte hoje? É forte. Você pega uma cidade como Marialva, por exemplo. Marialva é uma cidade que tem um mercado imobiliário muito forte. Mandaguaçu, Paissandu, Sarandi, muitos empreendimentos. Eu digo Marialva porque Marialva tem uma coisa interessante. É fora da curva, muito organizado, né? Mas Paissandu, Sarandi, olha quantos empreendimentos estão acontecendo lá. Obrigado. Meu cara. Sou seu fã demais. Eu também sou seu. Muito obrigado. Você é um grande amigo. Genial, um cara que contribui demais com a nossa sociedade. Vive Maringá, vive o Paraná. Muito obrigado, tá bom? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você sempre me dando espaço. Muito obrigado. E você que está em casa, meu muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja luz na sua vida e até o próximo sábado. Band Entrevistas. Oferecimento Cressol. Vem junto. Somos a Cressol.